Caso surpreendente. O Nate pergunta se está tudo bem, fala que ela tá muito bonita e pergunta o nome dela. Ela diz que ela está bem do jeito que está e ele pergunta se ele não pode falar com ela nem por 2 minutos. Ele fala que o nome dele é Nate e depois que ela também diz o nome pra ele, ele fala que ela é muito bonita. Ela fala que precisa ir, então ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. E já ele fala que realmente é uma pena porque ela é muito linda. Mas já nesse momento ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta se ela gosta. E depois que ela fala que gostou muito do carro dele, ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que o carro dele é muito legal e já ele diz para ela que ele acabou de pegar esse carro e que não tem muito tempo. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz para ele que só estava dando um passeio. E como ela diz para ele que não é nada que ela possa adiar, ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz para ele que ela está numa situação, mas que não é nada sério. Ele fala que ela vai precisar reavaliar essa situação e pede o número dela. Ela fala que tudo bem, então ele pergunta o que ela está pensando em fazer no resto do dia. E ela diz para ele que ela ainda não tem nada em mente. Ele pergunta se ela quer fazer alguma coisa agora. E como ela diz que com certeza, ele pergunta se ela conhece algum lugar que eles possam ir. Ela fala que conhece, então ele pede para ela entrar no carro e pergunta se ela precisa de ajuda. E ela diz para ele que ela acha que ela vai precisar de ajuda. E já dentro do carro, ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele trabalha com criptomoedas e também pergunta o que ela faz, e já ela diz pra ele que ela é modelo. E já nesse momento, ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e voltar pra falar com ele. E como ela diz pra ele que ela precisou voltar, ele pergunta por quê. Ela fala que ela gostou do que ela viu, então decidiu voltar. Ele pergunta se ela está falando do carro dele e ela diz que sim. Então ele pergunta se dele ela não gostou, mas ela diz que dele também. Ele fala que ele também gostou muito dela, mas pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela pede desculpas e fala pra ele que realmente às vezes ela pega pesado. E como ela diz pra ele que ela não está tendo um dia bom, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que teve uma discussão com o namorado dela, então resolveu dar uma volta. O Nate diz pra ela que ela está precisando de uma massagem e ela diz pra ele que isso pode até ajudar. E já nesse momento, eles já tinham concordado em dar uma volta, mas ele pede para ela esperar. Ele fala que ele precisa ser sincero, e diz para ela que ele ainda está muito pensativo porque no começo ela não estava interessada nele. Ela diz para ele que ela entrou no carro porque ela gostou dele e pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que se ela não estava interessada nele e mudou de ideia depois de ver o carro dele, ele só pode pensar que ela é interesseira. Ela fala que isso não significa que ela é interesseira, então ele pergunta o que isso significa. Ela demora algum tempo para pensar em alguma coisa, mas acaba dizendo que só não o reparou no começo, mas que isso não significa que ela é interesseira. E já nesse momento ele fala para ela que ele não gosta de interesseiras, então ele não vê o porquê deles continuarem com essa conversa. Ele pergunta se ela também concorda com isso, mas ela diz pra ele que ela não se sente uma interesseira. Ele fala que ela pode continuar se sentindo assim, mas que ela vai precisar sair do carro dele. E já ela termina dizendo que sinceramente é ela que quer sair do carro dele. De uma forma muito educada, o Nair Price aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta de onde ela é e ela diz para ele que ela é do Mississippi. E logo depois ele pede o número dela. Ela fala que prefere dar um Instagram e ele fala que respeita isso. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, então ele pergunta por que ela demorou para responder.
Ela fala que realmente não tem e pergunta se ele tem, mas ele também fala que não tem namorada. Ele fala que ela tá muito linda e que ele gostou muito do cabelo dela. E depois de dar uma conferida nas fotos dela, ele pergunta quanto tempo ela pretende ficar na cidade. Ela fala que ainda não sabe bem, mas que provavelmente uns 2 anos. Ele pergunta se então ela está pretendendo ficar, mas ela fala que ainda não sabe e diz pra ele que ela também gosta muito de Las Vegas. Ele fala que ele gostaria de dar um passeio com ela e mostrar os lugares preferidos dele. E ela acaba aceitando a proposta dele. Ele pede pra ela esperar e fala que ele quer dar uma olhada na tatuagem dela. E em seguida fala que ele gostou muito disso. E depois que ela diz pra ele que ela tem umas 5 tatuagens, ele abre a porta pra ela. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para jantar com ele, e ela aceita ter um encontro com ele. O Nate começa dizendo que essa roupa caiu muito bem nela e depois pergunta o nome dela. Ela fala o nome para ele e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela está indo. Ela fala que estava indo fazer compras e ele pede o número dela. E como ela diz pra ele que tem namorado, ela pergunta há quanto tempo ela namora. Ela fala que namora há 3 anos e ele pergunta se o namoro vai bem. E ela diz pra ele que não tem do que reclamar. Ele pergunta se realmente ele não pode ter o número dela, mas ela diz pra ele que ela não está interessada em ter 2 namorados. E quando ele fala que ele pode ser o número 1, ela fala que ele vai ter que convencer o namorado dela. E ainda que ela tenha sido muito educada com ele, o Nate acaba não conseguindo o número dela. Ela tenta falar com ele, mas como ele não entende, ele pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro dele, e ele fala que é claro e pergunta se ela quer tirar uma foto. E ela responde dizendo que na verdade ela quer sim. Ele pergunta se ela é de Miami e ela diz que sim e fala pra ele que ela é dali mesmo. Ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai pra casa trocar de carro e que depois vai procurar um restaurante pra almoçar, e pergunta se ela gostou do carro dele. E depois que ela diz pra ele que nunca esteve dentro de um carro como esse, ele pergunta qual o carro do namorado dela. Ela fala que o namorado dela não tem carro, então Nate fala que é por isso que ela estava indo fazer compras a pé. Ela fala que ela mora ali perto e que não é tão ruim assim. E nesse momento, Nate fala que vai nessa e ela pede uma carona. E já ele pede o número dela. Ela fica pensativa, mas ele diz pra ela que isso vai ficar entre os dois. Ela pergunta se ele realmente vai manter isso em segredo e ele diz que sim e fala pra ela entrar no carro. Ela pede pra ele abrir a porta e ele diz pra ela que se ela nunca esteve antes dentro de uma McLaren, ela realmente vai ter dificuldade. E dentro do carro ele diz pra ela que ele está sentindo que ela é interesseira e que pessoalmente ele não gosta de interesseiras. Ela pergunta por que então ele a convidou para entrar no carro. Ele fala que no começo ele realmente estava muito interessado nela até começar a descobrir que tipo de pessoa que ela é. E que uma coisa levou a outra porque ele estava tentando descobrir quem ela é, mas que algo dentro dele está dizendo que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha isso ou se ele tem certeza. Ele fala que é um sentimento que parece uma música tão alta que parece que veio do inferno. Ela fala que ele não está ouvindo nada e que ele que a convidou para entrar no carro. E já ele diz pra ela que ele tem certeza que ela também está ouvindo. E já nesse momento ele fala pra ela que ele não gosta de interesseiras e pede por gentileza para que ela saia do carro dele. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e fala que ele que a convidou para entrar. E já ele diz pra ela que ela trocou o namorado dela simplesmente por um carro. O Nate também diz pra ela que ela pode continuar fazendo isso com o namorado dela, mas com ele não. Ela fala que com certeza esse carro é alugado e já ele diz pra ela que com certeza ela é interesseira.